Sabedoria, Senhor Jesus, discernimento, coragem, ousadia, Senhor. Deus, que Ele seja usado por Ti nessa manhã, Senhor. Que Ele seja instrumento Teu nessa manhã, Senhor. Que no abrir da Sua boca, Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, Senhor, grilhões sejam quebrados, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, e a unção que quebra o jugo estejam presentes, Senhor, no dia de hoje, sobre a vida de Daniel, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar da onde nós... vamos avançar. É melhor, uma palavra mais bem ajustada para esse momento. Queridos, Deus está moldando segundo a vontade dele. Ontem eu fiz uma breve introdução a respeito, da parte B do contexto de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1. Mas todos que estavam aqui, acho que todos que estão aqui estavam ontem, viram que Deus queria algo diferente. Deus queria mostrar coisas diferentes. E então o contexto mudou. Eu iniciei então, na realidade, com a segunda parte, fazendo um breve relato. Mas com tudo isso que Deus está fazendo aqui, eu vou falar uma coisa, vou trazer uma novidade para vocês. Eu vou voltar para o projeto original. Vamos para aquilo que o Senhor já tinha colocado no coração antes. Então eu quero falar da parte A de Hebreus capítulo 12, verso 1. Eu fiz já uma introdução, fica para de noite, tá? Já dei a introdução do culto da noite. Mas agora de manhã eu quero que você mais uma vez abra sua Bíblia comigo em Hebreus. E nós vamos meditar em alguns textos de Hebreus. Hebreus capítulo 12, a parte A do versículo, nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós podemos fazer até um exercício, entendendo, como também citei ontem, que os assuntos são paralelos, correlatos, mas se você dá uma olhadinha para o lado, vê quantas pessoas você consegue alcançar com o teu olhar. Não precisa mudar, não precisa levantar, só vira assim para um lado e vira para o outro lado. Veja quantas pessoas você consegue alcançar com o teu olhar num ambiente tão restrito como esse. Eu tenho certeza que só nessa viradinha aí de cabeça, se você se empenhou um pouquinho, mas muito pouquinho, você deve ter visto umas 10 pessoas. Se você não se empenhou quase nada, você deve ter enxergado aí umas 2, 3 pessoas. Mas se você se empenhou bastante, talvez teu olhar enxergou pessoas do outro lado do salão. E aí eu já vou começando a pensar em algumas dezenas de pessoas que estão ao meu redor, que estão ao seu redor. E a palavra, ela faz essa questão, faz essa menção, visto que temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas. Eu quero relembrar que o autor aqui, aos Hebreus, ele estava dizendo que um número tão grande de pessoas que está descrito no capítulo 11, homens e mulheres fiéis que permaneceram firmados na verdade, que entregaram sua própria vida, essas pessoas, elas viveram a realidade do reino de Deus, e elas foram testemunhas de todo o agir de Deus, mas elas passaram a testemunhar daquilo que viveram. Elas viram tudo aquilo que Deus fez, elas participaram de todo o mover de Deus, elas se permitiram viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida delas, e também elas se colocaram, de uma forma de testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida delas. Eu gosto muito, por exemplo, daquela colocação de Paulo, quando ele olha para os discípulos, para os irmãos e fala: olhem para mim, sejam parecidos comigo, assim como eu sou de Cristo.
sejam meus imitadores, estejam próximos de mim, como eu sou de Cristo. O que Paulo está fazendo ali? Ele não está fazendo nada diferente do que esses homens e mulheres citados aqui em Hebreus. Ele vivenciou a glória do Senhor, o reino do Senhor, e a partir desse momento de vivência, de algo palpável, que não era mais uma história, mas algo que passou a fazer parte da vida dele, ele estava entregando para os discípulos. Então agora ele estava entregando o seu próprio testemunho para os discípulos, dizendo para os discípulos, para os irmãos: vocês podem olhar para mim e me imitar naquilo que eu pareço com Cristo. Eu estou me colocando diante de vocês como um testemunho. Eu fui testemunha dos feitos de Deus, e agora eu estou entregando para vocês o meu testemunho. Se nós, partindo desse princípio, começarmos a entender que nós precisamos viver esta realidade da palavra de Deus, olhar ao nosso redor, ver que existe muitas pessoas que estão de olho em nós, não só todos os homens e mulheres de fé que entregaram sua vida para o Senhor, mas na atualidade tem muita gente de olho. É baseado nisso que eu quero conversar com vocês e avançarmos aqui em Hebreus. Então, para entendermos melhor o que está no capítulo 12, esse chamado para caminharmos, nós precisamos ter exemplos. Então o autor de Hebreus fala: dá uma olhadinha no capítulo 11, olha o que esses homens caminharam. Sabe que você pode caminhar, sabe que você pode alcançar, sabe que você pode inclusive ir muito além, quando você olhar para pessoas de fé e convicção na palavra. Só que os teus olhos estão colocados aonde? Nas coisas desse mundo ou nas coisas do Senhor? Os nossos olhos estão sendo colocados sobre exemplos desse mundo ou exemplos de homens e mulheres que entregaram sua própria vida ao Senhor? Nós aprendemos com o exemplo de muitos homens e mulheres que pela fé deram bom testemunho, pela fé caminharam segundo a vontade do Senhor. E nós aqui, eu não quero correr o risco de esquecer alguém, mas você aí agora, aonde você está, onde o Senhor te colocou sentado aí, ou em pé, como temos alguns varões lá, não tem problema não, pode ficar aí, mas tem cadeira vaga aqui se quiser sentar. Aonde você está, lembra de pessoas que vale a pena lembrar do testemunho dela. Você consegue enumerar aí? Para um pouquinho, traz a memória. Quantas pessoas você consegue lembrar agora aí, que fizeram parte da sua vida, que estiveram junto com você, que cooperaram com o teu crescimento, com a edificação, seja pessoal, seja ministerial, seja no casamento, seja na educação de filhos, homens e mulheres cheios da presença da palavra, cheios de unção, que cooperaram com a tua vida? Você já consegue enumerar alguns? Porque nós precisamos enumerar alguns, não é um, não é dois, mas nós precisamos nessa hora falar: opa, eu consigo lembrar desse. Vocês vão entender o porquê. Porque nós precisamos receber bons testemunhos. Como nós olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, e a nossa fé é reavivada, porque esses homens e mulheres, eles nos fortalecem com o exemplo deles. E também aprendemos no versículo 2 ainda de Hebreus 11, que sem fé é impossível, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos olhar inclusive para exemplos de pessoas e falar: eu vou imitar essa pessoa, eu vou fazer exatamente o que ela faz, eu vou acordar no horário que ela acorda, eu vou ler a Bíblia na quantidade que ela
ler, eu vou orar como ela ora, eu vou comprar o mesmo carro, eu vou morar no mesmo bairro, eu vou me vestir com as mesmas marcas de roupa, eu vou fazer exatamente o que essa pessoa faz. E se eu fizer tudo isso, vou dizer uma coisa: sem fé não vai dar nada certo. Até porque nós estamos aqui para imitar homens, mas nós estamos aqui para buscar exemplos aplicáveis na nossa vida. Um erro muito grande na vida de todo ser humano é buscar fazer o que o outro faz. E eu quero também, já nesse início aqui, dizer o seguinte: o desejo do meu coração, a minha oração, é para que cada um de nós aqui possamos nos levantar diante de Deus de uma forma singular, para viver especificamente o que Deus tem para mim. Você viver o que Deus tem para você, porque na hora que você viver tudo que Deus tem para você, você vai conseguir edificar alguma pessoa que está do teu lado. Mas se você tentar viver o que o outro está vivendo, você está perdendo uma grande oportunidade de glorificar a Deus. Eu não quero falar como os outros falam, eu quero falar como Deus quer que eu fale. Eu não quero me calar como os outros se calam, mas eu quero permanecer em silêncio como Deus quer que eu permaneça. Eu não quero ter uma expressão de serviço, de prontidão, como os outros acham que eu tenho que ter, mas eu quero ter uma expressão de serviço, de prontidão, como o Senhor quer que eu tenha. Porque, irmãos, quando nós fazemos todas as coisas para o Senhor, nós somos tomados de uma satisfação do céu. Pode ser uma coisa pequena perto do que outros estão fazendo, pode ser algo que eu estou fazendo que ninguém está vendo, enquanto outros estão fazendo coisas de maior expressão. Mas se eu estiver com o meu coração ajustado segundo a vontade de Deus, não sei quantas vezes você, mas quantas vezes eu já ri sozinho de alegria, uma satisfação, ninguém me vendo, mas eu tenho a certeza que era aquilo que Deus queria que eu fizesse. E se eu agradar o meu Pai Celestial, eu não preciso mais agradar ninguém. Agora, se eu estiver agradando o meu Pai Celestial, com certeza eu estarei unido com a igreja, eu estarei preservando a unidade do Espírito, porque eu estou dando atenção àquilo que merece atenção. Aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e que nós temos uma grande parcela nessa obra. Vocês querem ver? Abra comigo os últimos textos de Hebreus, no capítulo, o 39 e o 40, os últimos textos do capítulo 11, os últimos versículos. Eu e você temos uma parcela muito grande nesta obra, do qual esses homens e mulheres que estão descritos no início do capítulo 11, em todo o contexto do capítulo 11 de Hebreus, como testemunhas e testemunhando a vida de Deus, nos chamando para estar com eles e dizendo: nós estamos aqui, satisfeitos porque fizemos tudo e agora estamos aqui como testemunhas daquilo que você tem que fazer. É isso que o autor aos Hebreus estava dizendo. Esses homens e mulheres agora estão, não de uma forma estática, olhando para nós, falando: vamos ver se você vai fazer tanto quanto eu fiz, mas simplesmente eles estão num ambiente de satisfação, dizendo: eu completei a carreira, eu fiz o que Deus tinha para eu fazer, agora está com vocês, continue essa obra. Olhem para nós, olhem para o nosso testemunho, mas deem vocês o testemunho daquilo que Deus tem para a tua geração. E aí no versículo 39 e 40 nós vemos uma união desse propósito, daquilo que aconteceu lá atrás com esses homens e mulheres de fé, e com aquilo que precisa acontecer também com a nossa geração até a vinda de Cristo. Diz assim: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha isso,
existe algo em aberto ainda, existe uma parcela a ser completa para que a promessa seja alcançada, para que haja uma concretização do propósito, do projeto de Deus. Esses homens e mulheres, por mais tementes, por mais preciosos, por conseguirem ali de uma forma tão especial se manterem firmes, caminhando em fé e convicção no Senhor, eles não fizeram tudo. Eu preciso fazer algo. E aí o versículo 40 diz: por haver Deus provido coisa superior ao meu respeito. Você consegue ler a tua Bíblia dessa forma? Porque aí fala nosso respeito, está falando de quem está lendo. Então leia aí a sua Bíblia assim, de uma forma particular. Deus, por haver Deus provido coisa superior ao meu respeito, para que eles, sem mim, não fossem aperfeiçoados. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Você consegue abraçar essa responsabilidade junto comigo na vida cristã? Você consegue olhar para um Abraão, um Moisés, um Davi, um Elias, um Isaías, e ver que eles estão descansando no Senhor, que eles fizeram e completaram a obra que cabia a eles, e agora eles estão numa postura de testemunhas, e deram todo o testemunho, para que eu e você pudéssemos olhar para a vida deles, e unir a vida deles com o nosso testemunho, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele falar: eu comecei com esses, e terminei com esses, esse é o meu povo. Amém? Eu não vou conseguir fazer o que Deus quer que você faça, e você jamais vai conseguir fazer o que Deus espera que eu faça. Mas se nós entendermos que a nossa postura não importa, para Deus não há pequeno ou grande, para Deus só existe um problema: se eu enterrar o talento que Ele me deu. Mas a todos Ele entregou pelo menos um talento. E o Senhor essa manhã nos chama para nós entendermos aonde nós estamos. A palavra diz: você está vendo que ao teu redor tem uma nuvem de testemunhas? Você está vendo? Você está entendendo que aqueles homens entenderam esta palavra e se posicionaram, entregaram um bom testemunho? Como diz aqui, eles alcançaram, obtiveram bom testemunho, porque eles foram fiéis àquilo que o Senhor havia entregado para eles. E eu quero trazer esse aspecto também de Hebreus, não só atrelado, no capítulo 12, não só atrelado ao 11, olhando para os homens, mas o Senhor falou muito no meu coração. Essa é uma palavra que está totalmente ativa, e é uma palavra que nós precisamos assumir a responsabilidade de dizer: é para mim, é para mim. Aprendemos com exemplo, mas também aprendemos que esse projeto ainda não se concretizou. Eu preciso entregar a minha parte. Você pode falar comigo? Eu preciso entregar a minha parte. Eu preciso alcançar bom testemunho. Vamos repetir? Eu preciso alcançar bom testemunho. Se fosse em outras palavras ou outra tradução, eu não posso fazer feio, porque os meus pais na fé já fizeram a parte deles. Não vai ser por minha causa que essa obra vai ficar maculada ou pela metade, mas o que depender de mim, eu vou entregar tudo o que Deus espera de mim. Isso me ajuda a olhar para cada um dos meus irmãos, a
a olhar para a minha esposa, a olhar para os meus filhos, a olhar para a sociedade, a olhar para o perdido, em vez de deixar o Adão tomar conta e começar a acusar, e começar a ver um monte de problemas, eu começo a ser tomado pelo Espírito Santo e por essa direção que aqueles homens foram fiéis, e eu assumo também essa posição, e eu começo então a dizer ao Senhor: qual é a minha parte, o que eu preciso fazer para glorificar o Senhor. Esses heróis da fé, eles não estão nos observando como espectadores, eles deram testemunho, e eles se tornaram testemunhas, eles viveram pela fé, e agora o seu exemplo nos encoraja para que façamos o mesmo. Quem quer ter a fé de Abraão aqui? Eu quero, e você pode, e se ele teve, homem tão falho quanto eu. Quem quer ter a lealdade de um Davi, a coragem? Eu quero. Quem quer ter a visão? Quem quer ter a percepção? Quem quer ter a prontidão de um Elias, de um Isaías? Eu quero. Você consegue escutar Jesus dizendo: eu fiz muitas coisas, mas você vai fazer obras maiores do que eu? Jesus nessa mesma linha, dizendo: eu fiz tudo que estava para mim fazer, e agora é com vocês, e vou enviar o Espírito Santo, e vocês vão fazer obras maiores. Eu estou muito atrasado, eu estou muito aquém dessa palavra. Às vezes eu passo por uma situação e depois eu vejo e falo: nossa, eu não tive o olhar de Jesus nisso, como a Simone trouxe o testemunho. Já pensou que triste seria de repente se a Simone ele não tivesse sensível ao Espírito Santo, e ela, envolta aos seus afazeres, passasse e não conseguisse perceber a necessidade? Mas graças a Deus, que livramento, que bênção, que glória. Ela percebeu e ela fez o quê? Reagiu, como o André bem disse, é uma reação. Ela só entregou aquilo que tinha dela. Assim nós temos que fazer com as pessoas que estão ao nosso redor, assim nós temos que fazer com o nosso cônjuge, assim nós temos que fazer com os nossos filhos, assim nós temos que fazer com os nossos irmãos. Nós temos que cumprir com a nossa parte. Cada um dará conta de si diante de Deus. A verdadeira vida cristã não é encontrar-se com Deus e entrar no Santo dos Santos apenas uma vez. Que glorioso dia onde a palavra da verdade encontrou espaço no nosso coração e nós dizemos: sim, eu entendi que eu sou um pecador, eu sou falho e eu estou perdido, eu preciso de Cristo Jesus. Que dia glorioso! Mas isso não definiu toda a tua vida, só te colocou no lugar certo, no prumo. O arrependimento, o batismo, a confissão de pecados, ele apenas é o start de algo muito maior que está para acontecer, e está acontecendo com cada um aqui, está acontecendo com cada discípulo de Jesus, nos dias que se diz hoje, um tempo de santificação, um tempo de posicionamento, um tempo de se colocar aonde Deus quer. Não é apenas aquele dia onde eu encontrei com o Senhor, e eu fui tomado de alegria, e eu entendi que o mundo jaz no maligno, e eu preciso ir para o céu, então eu me arrependi, me batizei, e aparentemente parece que está tudo bem. Foi só o início, foi só o pontapé inicial. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele nasceu como homem, mas ele desenvolveu toda a sua vida na presença do Pai.
em obediência e honra, em tudo foi obediente. Eu e você precisamos ter essa convicção. O Senhor está nos dando, e olha, está dando muita liberdade para nós desenvolvermos a nossa vida cristã com profundidade. Pegando o gancho do que o Anderson falou aqui, não sejamos nós as ovelhas. Ele trouxe o exemplo da corça, lógico, mas nós como ovelhas, que fiquemos apenas na margem ali, matando a sede. Nós precisamos desenvolver a natação, irmãos. Precisamos mergulhar nesse rio. Precisamos ir fundo. E Deus está dando condição. Antes disso, a verdadeira vida cristã é permanecer no Santo dos Santos. É decidir caminhar todos os dias desse novo e vivo caminho, vivendo em novidade de vida. Todos os dias. Todos os dias. Quais são os desafios? Quais são as dificuldades, as tentações? Quais são? Eu não sei que você vai passar tudo aí nessa vida, mas eu sei de uma coisa: se você decidir permanecer no Santo dos Santos, o Santo dos Santos vai te livrar de toda e qualquer situação. O Santo dos Santos vai endireitar todo e qualquer caminho tortuoso. O Santo dos Santos vai dar a ordem a teu respeito para que te guardem. Mas eu preciso decidir estar no Santo dos Santos. O Senhor morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, e o Espírito Santo não pegou ninguém pelo colarinho e jogou lá dentro do Santo dos Santos. O véu foi rasgado de alto a baixo, como um estrondoso convite: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque aqui na minha presença vocês acharão descanso. Um estrondoso convite. Nesse caminho que nos conduz à salvação, também existem pessoas que olham para nós, queridos, e elas precisam receber do nosso bom testemunho, um bom testemunho da nossa fé. Agora, como que eu vou dar bom testemunho de Cristo se eu não estou na presença de Cristo? Como que eu vou dar um bom testemunho de Cristo fora do Santo dos Santos? A CPFL chegou. Deus está falando demais aqui. Eu acho que esse equipamento vai demorar umas 3 semanas para acabar. Estou chamando de alegria, não é de raiva. Vamos tocando até a hora de parar. Amém, igreja? Estamos juntos aqui? Os irmãos estão entendendo? Nós temos que ver essa graça maravilhosa do Senhor Jesus, fazendo esse convite a cada um de nós: vem, vem, queridos, não fique de fora. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso. E todos aqui, até os filhos solteiros, não precisa estar casado para ter essa postura, mas todos aqui. Deixa eu pedir alguma coisa, Moisés. Peça lá para 2 irmãos lá, ficar lá acompanhando, só para não ir muitos irmãos lá. O Luiz e mais alguém. Quem está lá? Isso. 2 tá bom, eles têm o guindaste para erguer o... Hã? Não, deixa tocando assim. Agora, entra num alerta. Um dos maiores perigos da vida cristã consiste em estacionar e não avançar além dos princípios elementares de Cristo. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que entre nós aqui, todos aqui têm uma noção de quem é Cristo e o que Ele espera de cada um de nós. Uma mínima noção cada um tem. Uns têm mais, outros têm menos. Mas onde está o perigo? O perigo está em eu estacionar, eu participar, eu ouvir, eu aprender, e de repente estagnar ali, numa condição
no conhecimento dos princípios elementares de Cristo. Então, beleza. Aleluia, livramento. Senhor, abençoa o almoço deles lá, que dê tempo da gente terminar a administração aqui. Vamos almoçar lá e vamos trocar, por favor. Vamos celebrar. Nós temos que almoçar também, fiquem tranquilos, está tudo no controle do Senhor, não meu, nem teu. Aleluia. Amém? Voltando aqui, qual é o perigo que nós corremos, irmãos? Estacionar ou empacar. Às vezes cair num buraco chamado doutrina humana, ou meu conceito, um grande buraco chamado meu conceito, eu acho que é assim, e não conseguir avançar na vida cristã. Essa pessoa, ela não deixou de ter fé, essa pessoa não deixou de olhar para Cristo como Senhor e Salvador, ela compreende as doutrinas de Cristo Jesus, mas ela está empacada, ela não consegue viver a plenitude de quem é Cristo Jesus. Observa comigo, Jesus veio, e Ele veio e morreu em nosso lugar, e Ele nos arrancou do império das trevas, Ele nos colocou no seu reino de luz, no seu reino de amor, no seu reino de liberdade, no seu reino de graça, no seu reino de paz. Foi Ele que fez isso. E como posso eu ser transportado do buraco das trevas, ser transportado para o reino do Filho do seu amor, e dizer que está bom, o que eu alcancei até hoje está bom, e o certo é fazer tudo aquilo que eu acho que é certo fazer até hoje? Se o reino é dele, se a vontade é dele, se a salvação é através dele, eu preciso dizer para vocês algo que para mim tem que ser comum a todo cristão, que eu tenho falado para os irmãos aqui nesse acampamento. Há bastante tempo eu abandonei o formalismo de ter a certeza do que precisa acontecer, e assumi de uma forma bem difícil, vamos dizer assim, a postura do discípulo que diz: o que o Senhor quer hoje? O que o Senhor quer hoje? Até na abertura, no pedir para os irmãos orarem aqui, não tem ninguém marcado. É numa conversa, é numa direção do Espírito. Você dá uma abertura hoje, você ora, e olha que eu tenho conversado com tantos irmãos, quase todos. Espero conversar com todos até o final. Mas cuidado com esse perigo, porque se eu observar na minha vida alguma estagnação, presta atenção, é perigoso, mas eu preciso falar, é difícil de ouvir, mas eu preciso falar. Cuidado, porque se está estagnado, eu estou pecando. Eu não estou falando que a estagnação é fruto de pecado, mas se eu permanecer sem avançar, porque a Bíblia fala que nós não somos os que retrocedem, e nós não podemos ser mornos, nós somos do que avança. Eu posso caminhar 1 milímetro por dia, mas caminha, porque se eu estiver estagnado ou retrocedendo, eu estou pecando. E Hebreus nos chama para uma corrida, e nós estamos falando aqui nesse contexto de nos situarmos, de vermos aonde nós estamos, numa preparação para essa corrida. Então, lendo agora o contexto, abra comigo Hebreus capítulo 5, verso 11. Olha que texto maravilhoso para todo discípulo maduro e crescido. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Nos diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha o alerta aqui, olha o alerta na mesma carta que te faz um chamado para correr
a carreira que está proposta para você, ele antes já traz esse alerta: olha, existem coisas difíceis para você enfrentar na sua vida. Seja verdadeiro com Deus, seja verdadeira consigo mesmo. Diga para o Senhor no teu momento de oração: Deus, é difícil de eu abandonar esse pecado. Deus, está difícil eu sair dessa tentação. Eu sei, ó Deus, a tua verdade é essa, que eu tenho que ser santo. Eu sei que a tua verdade é essa, que eu tenho que servir somente ao Senhor. Mas está difícil, Senhor. É uma palavra difícil para mim agora, esse posicionamento. Então essa instrução, ele nos diz coisas difíceis de explicar, porque nós temos nos tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando já devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais sejam os princípios elementares dos oráculos de Deus. Oh Jesus, misericórdia da nossa vida, Senhor. Quando é que eu vou me posicionar como alguém que dá bom testemunho? Quando é, Senhor, que eu vou conseguir me desembaraçar, abandonar tudo aquilo que me cerca, as astutas ciladas de Satanás, o pecado que tenazmente me assedia? Quando é, Senhor Jesus, que eu, como homem, como discípulo, vou ter coragem e uma postura definitiva de abandonar essas velhas práticas para dar bom testemunho? Quando é, Senhor Jesus, que do meu interior vão fluir rios de águas vivas para matar a sede dos sedentos? Senhor Jesus, eu sei que eu preciso beber da água, eu sei que eu preciso de testemunhos, eu sei que eu preciso me sujeitar, me colocar debaixo de autoridade. Tudo isso está certo, mas eu não quero mais, Senhor, ficar nesse lugar confortável, aonde tem sempre alguém trazendo leitinho para mim, onde tem sempre alguém lendo a Bíblia para mim, onde tem sempre alguém que faz uma oração por mim, onde tem sempre alguém que eu posso ligar para vir orar por um enfermo, por um endemoniado, ou para proclamar o Evangelho. Eu entendi que esse chamado é para mim. E eu estou me colocando aqui como o autor aos Hebreus. É muito difícil para mim falar isso, irmãos. É muito difícil para mim explicar essas coisas, até porque eu vejo que o autor aos Hebreus, na plenitude do entendimento daquilo que o Espírito Santo já havia trazido para ele, essas coisas eram tão simples, eram as coisas mais maravilhosas que ele podia fazer durante a vida dele. Era consagrar a vida dele ao Senhor, era viver segundo a vontade de Deus, era responder ao chamado que Deus tinha para a vida dele. Esse agora era o prazer dele. Mas ele estava trazendo essa palavra de encorajamento, de posicionamento, e eu quero fazer minhas palavras aqui, o autor aos Hebreus. É difícil de explicar essas coisas. Sabe por quê, queridos? A nossa oração não é para que vocês façam porque Daniel ou André fale alguma coisa. A nossa oração é para que cada discípulo de Jesus aqui nesse lugar responda a um chamado de Deus, uma santa vocação, uma eleição do céu sobre a tua vida. Não tenho chamado servo, tenho chamado vocês de amigos. Eu elegi vocês e tenho um ministério comum a todos, o ministério da reconciliação. Vocês são capacitados pelo poder do Espírito Santo a quebrar com as artimanhas de Satanás na vida de qualquer pessoa que está presa nesse mundo. Vocês são meus profetas, vocês são meus evangelistas, vocês são meus olhos, vocês são minhas mãos, meus pés. São vocês, diz o Senhor.
Com efeito, vocês deviam ser mestres. Que tempo é esse, hein? Será que depois de um ano de conversão, todo mundo já tinha que ser mestre, pelo menos no mínimo? Ou será que com 6 meses já dá? Qual é esse tempo, queridos? Será que eu preciso esperar 10 anos de igreja para poder chamar alguém e falar: querido, vem cá, eu vou te ensinar as doutrinas, os rudimentos da fé? Qual é a idade? Qual é o tempo? A Bíblia não fala qual é o tempo. Ela só faz menção a respeito de uma preocupação com os novos na fé. Mas eu não posso, de maneira alguma, estar a talvez dezenas de anos dentro do contexto cristão, como discípulo participando, e não entender que esse chamado é para mim. Eu não posso, você não pode. Não pode, não tem alternativa, tem que fazer. Não é por imposição, é só por obediência. E não é por obedecer Daniel e André, é só obedecer a Deus. É aquele que capacita, Ele chama e Ele capacita. Devemos todos ser mestres. Mas espera aí, nós temos um exemplo de mestre, não temos? Jesus? Temos ou não temos? Sabe o que o meu mestre Jesus me ensinou a fazer? Me ensinou a lavar o pé de vocês. O meu mestre Jesus, ele me ensinou a olhar para uma adúltera, proteger ela e dizer: onde estão os teus acusadores? Mediante arrependimento, enxergando Ele. O meu mestre Jesus me ensinou a olhar para a igreja e ver que existem diferentes níveis de fé, onde cada um dos discípulos tem uma expressão, aonde jamais nós vamos alcançar uma igualdade de nível de fé ou de expressão. Mas de obediência nós podemos alcançar. De obediência nós podemos alcançar. Assim, na continuidade do versículo: assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que palavra preciosa. O alimento sólido é para adulto, para aqueles que pela prática. Como que eu aprendo a edificar vidas? Edificando. Como que eu aprendo a proclamar o Evangelho? Proclamando. Como que eu aprendo a discernir a vontade de Deus através da palavra? Lendo a palavra. Como que eu aprendo a orar? Orando. Como que eu aprendo a ter paciência? Se relacionando. Como que eu aprendo a esperar, a entender os níveis de fé e de velocidade de resposta a cada um dos meus irmãos com relação à ordem de Deus? É preservando a unidade, caminhando junto. Então é pela prática. E diz que nós temos as nossas faculdades exercitadas, para assim conseguirmos discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha como a base está ali no início de um posicionamento. Deus, eu estou entendendo a tua palavra. A tua palavra me quer como pai. A tua palavra não me quer mais como criança, me quer como adulto. E como adulto eu tenho fé para entregar. Como adulto eu tenho palavra para entregar. Quem é pai aqui de filhos naturais sabe muito bem. Faça chuva ou faça sol, você tem que entregar para o teu filho e para a tua filha. E para entregar, o que você faz? Você busca.
Para prover a casa, você sai para trabalhar. Para poder chegar no filho e falar assim: você não pode fazer isso. O pai e a mãe precisam ter postura correta, para que o filho olhe para o pai e para a mãe e compare com o mundo e fale: opa, meu pai está falando algo que ele vive, minha mãe está falando algo que ela vive. Então eu estou seguro pelo testemunho, pela prática, pela presença. E nós vamos ter as nossas faculdades exercidas, e nós conseguimos discernir o que é bom e o que é ruim. Se eu não exercitar, eu não vou desenvolver, eu não vou crescer, eu vou permanecer estagnado. E quantas vezes eu já me ouvi: Daniel, eu não sei o que falar. Quer uma dica? Nem eu. Eu aprendi bastante tempo atrás: põe o pé sobre o mar, deixa Deus fazer o resto. Mas espera aí, não é aleatoriamente. Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está se santificando? Você está se separando ao Senhor? Se você estiver fazendo tudo isso, pode ter ousadia. Vai, põe o pé sobre o mar, em cada situação. Meu Deus, o que eu tenho que falar para aquela família? O que eu tenho que orientar aquele casal? Como que eu tenho que falar para esse jovem? Eu não sei, mas o Espírito da verdade vai guiar a cada um de nós a toda a verdade. E no abrir da nossa boca, a palavra de Deus vai ser anunciada, porque eu sou um bom dispenseiro, e a palavra está guardada no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso não brota, isso não é por osmose. Eu deixar a Bíblia ali do lado da cabeceira da cama e dormir do lado dela, não transfere. Eu acho que talvez não precisamos desenvolver bem uma fé genuína. Talvez aquela fé de achar que o copo vai pular para dentro do lixo é a mesma fé de achar que por ter a Bíblia aberta em casa, ou então na cabeceira da cama, ou então até no painel do carro. Quantas Bíblias que eu vejo no painel do carro, toda esgarçada lá? Tomara que seja para homens e mulheres que param ali um pouquinho durante o almoço, ou no final do expediente, ou qualquer hora, para ler um pouco da palavra. Ler o quê? Ler a palavra. Ler a palavra. Buscar o Senhor. E o último texto, Hebreus capítulo 8, verso 6. Qual que é o ânimo, irmãos, que nós temos para nos mantermos fiéis a exemplo dos nossos amados e queridos irmãos do capítulo 11 de Hebreus, homens e mulheres que viveram de uma forma consagrada ao Senhor em obediência, que alcançaram bom testemunho. Algo motivava a vida deles, algo de muito precioso também nos motiva, e isso é uma nova aliança, que é superior à antiga. Até isso nós temos, vamos dizer uma palavra quase que melhor, é superior, essa aliança em Cristo é superior àquela que aqueles amados irmãos tinham. Então nós temos uma condição muito mais favorável para ir muito além do que o Isaías foi, do que um Davi foi, do que um Moisés foi, do que um Abraão foi. Hebreus 8, a partir do verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha isso, uma aliança superior, uma promessa superior em Cristo Jesus. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o meu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Coloca sua mão sobre a tua mente, queridos. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, essa é a nova aliança. Imprime, Senhor, a tua lei sobre a nossa mente, Senhor Jesus, sobre o nosso coração, escrevendo toda a tua lei, Senhor. É necessário, Deus, que nos posicionemos como seu povo. Versículo 11 diz: e não ensinará jamais cada um ao outro o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Que lindo isso! Nós estamos aqui na igreja e nós não podemos de maneira alguma permanecer numa condição de olhar e falar: nossa, mas que erro grosseiro, parece que nem conhece Jesus, parece que nem se converteu, mas como que pode fazer um negócio desse? Parece que não conhece a salvação. É isso que ele está dizendo. Eu não vou chegar em alguém que já viu um cordeiro e dizer: olha, vem cá, você precisa conhecer Jesus. Não, queridos, é postura. Eu conheci Jesus, eu mortifiquei a carne, agora eu vivo uma nova vida, uma nova criatura. Eu quero viver em novidade de vida. As coisas que para trás eu vivi vão ficar para trás, porque eu vou agora viver o novo de Deus. Eu quero uma vida de santificação, eu quero uma vida de consagração ao Senhor. Eu quero que tudo na minha vida seja glória ao Senhor Jesus. Eu quero que a minha casa, eu quero que o meu casamento, eu quero que os meus filhos, a minha empresa, a minha vestimenta, a minha palavra, o que eu me posiciono, eu quero, porque eu fui resgatado das garras de Satanás, para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida. Então assim chegaremos nessa condição de olhar um para o outro e falar: uau, nossa, irmão, eu quero ser Jesus igual você é nessa área aí. Vou colar em você, irmão, me ensina. Na área financeira, eu quero aprender com você como é que é esse negócio, você trata com o dinheiro igual Jesus tratava. Com a tua esposa, me ajuda. Nossa, mas como que você consegue amar a tua esposa como Cristo amou a igreja? É assim que eu quero esse padrão para a minha vida. Com os filhos, com o trabalho, com a igreja, com os dons, com os ministérios. E aí eu vou procurando com quem eu quero estar. Eu quero estar com aqueles que me aproximam de Deus. Eu quero estar com aqueles que me levam a viver a plenitude desta palavra tão preciosa. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, versículo 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está trazendo palavras aqui, alguns irmãos já chegaram a nós. Deus está curando, Deus quer curar, e o Senhor está falando mais uma vez nessa manhã. Ele está usando de misericórdia com relação às tuas iniquidades. Ele só não quer que você permaneça no pecado, permaneça no erro. Ele quer que você saia desse buraco. Ele quer que você saia dessa estagnação para a glória do nome dEle. Ele vai usar de misericórdia, diz a palavra do Senhor. Usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor diz: jamais vai se lembrar dos seus pecados mediante o teu arrependimento, mediante a tua confissão, mediante o teu posicionamento. Quando ele diz nova, torna-se antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Uma palavra de ânimo aqui, ó. Se você se posiciona segundo a vontade de Deus, as coisas erradas, antiquadas, o que era do passado,
a palavra diz aqui, estão prestes a desaparecer. Uma visão errada da aliança está prestes a desaparecer, porque uma nova está sendo estabelecida no teu coração e na tua mente, no meu coração, na minha mente. Então entendemos nosso novo estado em Cristo. Precisamos avançar em fé, paciência, perseverança e longanimidade. Você está entendendo o teu estado em Cristo junto comigo? Onde o Senhor quer você, para que o nome dele seja glorificado. Então é um chamado, e as coisas não são feitas no estalo de dedo. Isso requer fé, paciência, perseverança e longanimidade. E dia a dia eu vendo o Senhor cumprir com a sua vontade na minha vida. Somente com essa nova forma de viver podemos nos manter firmes e constantes, dando bom testemunho do princípio ao fim, prosseguindo para a perfeição que é Cristo Jesus. Irmãos, esse é o caminho que foi pavimentado por Cristo. Não é um caminho tortuoso, é um caminho de glória, de estabilidade. Muitas vezes o pecado, a tentação quer te tirar desse caminho. Seja corajoso, corajosa, seja um homem ou uma mulher de fé. Falar, não, eu decidi caminhar por um novo vivo caminho. Eu vou permanecer. O nome de Jesus vai ser glorificado até a perfeição que é Cristo Jesus. Como eu tenho certeza que ainda entre nós ninguém chegou lá para a gente ficar olhando e falar, vamos fazer igualzinho fulano. Nós continuamos firmados na única verdade, com os nossos olhos firmados em Cristo Jesus. Finalizo dizendo o seguinte: não tenha medo. Deus tem coisas excelentes para todo aquele que se posiciona, abre o coração e se entrega verdadeiramente a Ele. Seja corajoso, corajosa, dê um passo de fé, quebre com acusação, quebre com condenação, quebre com todo julgo que possa estar atravancando a tua vida e te deixando estagnado. Nós somos o povo escolhido. Amém, igreja? Amém. Essa aqui é a preparação para a palavra da noite. Esse foi o início daquilo que eu queria ter invertido ontem. Deus falou, não pode. E eu sei que a palavra do Senhor alcançou aqui os corações. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Nessa manhã não é uma questão de apelo. Nessa manhã é uma questão de autoanálise, para que cada um de nós aqui possamos, a exemplo desses heróis, homens de fé e mulheres, colocar a nossa vida diante de Deus, clamarmos ao Senhor capacitação, coragem, vigor, ousadia, para respondermos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu quero te convidar para você fazer uma oração tua com Deus aí, onde você está. Entrega o teu coração ao Senhor, confessa, deixe, seja ministrado pelo Espírito Santo em nome de Jesus.